Tá gravando aí? Tá gravando aqui. Aqui tá gravando. Aqui tá gravando. Ok, tu quer fazer o bem-vindos e bem-vindas ou eu faço? Pode fazer essa parte. Bem-vindo, bem-vindas nesta segunda parte do nosso podcast. Olá, Caco! Tudo Olá. bem? Tudo bem com vocês? Tudo. Aí, como que tá as coisas aí na Austrália? Tá tudo bem, a gente tá sobrevivendo a essa pandemia que tá acontecendo agora. Isso aí, verdade. E a Austrália tomou ações bem no início. Então a gente já tá voltando. Mais um mês praticamente a gente vai voltar à vida normal já. Quando os países que não tomaram nenhuma ação lá no início, quando tinha poucos casos, ainda nem chegaram no pico, né? A gente tá tá na na esperança. responsabilidade, né? A gente aqui ainda segue na esperança, cada uma semana. Tá chegando perto de reabrir o nosso trabalho, que a gente trabalha com crianças, né? Escola, resumidamente. Aí aumentou mais uma semana e a gente só vai aumentando o tamanho também, porque eu fico indo em casa e vai comendo, né? É verdade. Na realidade aqui na Austrália não teve um lockdown, como é que é? Tudo encerrado. Tudo Não foi fechado tudo, foi fechado alguns setores e foi pedido educadamente pelo governo para quem pudesse ficasse em casa, né? Que não teve essa paralisação total do país, vamos dizer assim. A única coisa que teve aqui eles solicitaram que não tivesse aglomeração de pessoas, né? Tanto na rua ou em casa. E acontecia de levarem multa, né? Se acontecesse de ir pra rua, muita gente junto, ou fazer alguma festa, alguma reunião em casa, se a polícia ficasse sabendo, era multa. Aqui as pessoas estavam levando multa só de sair no parque. Era de $1.000 a $6.000. Sim. Porque também os casos tem bastante, né? É. Então, falando um pouquinho de coisa boa, quem acompanhou a primeira parte desse nosso podcast, que é a Eve falando da primeira vez dela na Austrália, a Eve é casada, mulher, enfim, não sei como definir isso, do Ricardo. Casada. Vamos deixar o Ricardo em maus lençóis agora. Pois é, né? Tá assinado é marido. Então, casada com o Ricardo, e o Ricardo também foi pra Austrália pela primeira vez aí, ele vai contar um pouquinho da história. E aí, Ricardo, como é que foi essa decisão de ir pra Austrália também? Tu só foi pra ir atrás da Eva ou tu queria uma experiência fora? Muito amor. Pois na realidade a gente começou a namorar um pouco antes dela vir pra Austrália, uns 2 meses, 3 meses antes dela vir pra Austrália a primeira vez. E ela ia passar praticamente 9 meses, então a primeira ideia, vamos dizer assim, era eu vir visitar ela e passar um mês aqui, que seriam minhas férias. Eu tava trabalhando no Brasil, muitos anos já na mesma empresa. Então eu ia tirar umas férias e passar, se não me engano, o mês de fevereiro aqui. Ela veio em setembro. Porém, nessa época, eu recém tinha começado um cursinho de inglês lá no Brasil. Tava querendo aprender e tal, só que não tava evoluindo muito, tava um pouco complicado, não tinha tempo, e era uma vez por semana, acho que era 1 hora, 2 horas, eu não lembro direito. E daí ela sugeriu a ideia de eu vir morar aqui com ela pra estudar inglês e fazer um intensivão, assim, durante esses... Faltavam 6 meses, eu acho, na época. Foi quando eu consegui a extensão, porque na verdade ia ficar só 9 meses, né? E aí eu consegui a extensão pra mais 6 meses, né? Pra ficar 1 ano, lembra? E aí foi nessa aí que surgiu essa oportunidade. É isso. E daí, como ela ia ficar mais tempo, valia a pena, entendeu? Então foi uma investida aí, né? Eu saí da empresa, eu pedi demissão lá e peguei o dinheiro e vim pra Austrália. Por amor. Per amore. Um amor meio caro isso aí, né? Verdade. Oi, tá custando bem. Não, olha, fiz um bom investimento. Então os planos mudaram totalmente. Eu comprei um curso de 6 meses primeiro de inglês e eu vim final de janeiro, não lembro exatamente a data, acho que foi lá pelo dia 28, 30 de janeiro, por aí. De 2013. 2013, ela tava aqui já há uns 3 meses. Me fala uma coisa, Caco, o teu inglês era cru, assim, igual o meu, assim, The Books on the Table? Ou era uma coisa melhor, assim? Meu inglês era inglês do colégio. Quando eu era bem pequeno, eu fiz uns cursinhos de inglês e eu não sei por quanto tempo, eu era bem criança, assim, mas não lembrava mais nada praticamente, então
Pra te ter uma ideia, eu vim no voo, eu não soube explicar pro policial no aeroporto o que eu tinha na mala. Tu levou a erva? Trouxe erva. É bomba. Aham. Quando a gente não tem o recurso da língua, a gente tem que ser inteligente, né? Então, eu trouxe um papel anotado tudo que eu tinha na mala e explicando já a explicação, tudo que ele pudesse perguntar. Era algo como, tipo assim, eu tenho na minha mala estes itens. E daí tinha descrito cada item, e daí se fosse algum item duvidoso, sei lá, por exemplo, erva, dizia lá, erva mate, daí explicando entre parênteses, um chá tradicional do sul do Brasil, entendeu? Tudo já em inglês. Eu só entreguei pro policial. Ele acreditou. Ai, que burro! Deve estar acostumado, na verdade, né? Ele não deu muita bola, assim. Foi o meu primeiro contato, na realidade, assim, que me deu um pouco de choque, porque ele era um indiano com turbante, assim, com aquela barba, assim, até o umbigo quase. Quando eu vi ele, eu pensei, putz, já era, ferrou. Tô preso. Tô preso já. Mas, na realidade, ele nem deu muita bola. Ele só olhou por cima o bilhete e não sei o que ele falou, porque eu não entendia, né? Mas deve ter dito algo do tipo, pode passar, não sei. Eu segui, sei lá, o gesto dele era pra seguir. Ele deve ter dito, tá preso. E daí eu saí, eu não entendi, fui embora e até hoje eles me procuram. Pode ser também. Ou eles falaram, melhor não prender porque deve ser louco, né? Pode ser. Mas, então tu chegou, fez o curso na Austrália, né? E tu foi com alguma agência, alguma coisa? Como é que foi ter o processo, né? Porque tu não teve essa facilidade que a Eve, né, teve. Eu não sei como tá hoje. Na época, tu era obrigado a ter uma agência. A agência que fazia a conexão entre o aluno e o colégio. Tu não tinha o contato direto com a escola. Então, quem fez pra mim foi uma agência de Porto Alegre. Tu pode falar o nome da agência, a gente pede patrocínio depois. Ah, tá. Foi a Latino Austrália. Tá bom. Eles foram bem legais, assim. Eles fizeram toda a documentação. E eles que entravam em contato, tudo, aplicam todo o visto, é tudo com eles. Foi bem tranquilo, assim. Tu se sentiu mais seguro também? Sim, mais seguro e, por outro lado, menos seguro, porque na realidade tu paga a agência esperando que a agência pague a escola, né? Entendeu? Então tu acaba ficando um pouco inseguro, porque a gente escuta falar de tantos golpes, né? Mas é assim que funciona, deu tudo certo pra mim. Tu só tem que escolher uma agência conhecida, procurar avaliações na internet. Hoje é bem fácil, entra na internet, escreve o nome da agência, tu encontra tudo, né? E os processos, Caco, foi muito caro na época, né? Foi um pouco caro, porém o governo te dá a possibilidade de trabalhar 20 horas por semana, né? Então tu consegue pegar esse dinheiro de volta trabalhando. Mas realmente, tu tem que ter um dinheiro... Na hora, tu tem que pagar o curso praticamente adiantado, curso, seguro-saúde, visto, toda essa parte papelada. Então, tu precisa investir um dinheiro no início ali e depois aqui, força de vontade, mesmo sem inglês, tu consegue trabalhar. Tem várias opções ali. Mas então, deixa eu só te perguntar uma coisa, que eu acho que percebi uma certa diferença entre nós estando aqui no Canadá, né? Você foi fazer um curso de idioma lá e você podia trabalhar. Sim, 20 horas por semana. Ah, tá. Aqui quem vem fazer curso de idioma aqui não pode trabalhar. Ah, não, aqui pode. Aqui, independente do que tu venha estudar, é 20 horas por semana, é visto de estudante, a regra é igual. Mas, se tu for fazer um curso de mestrado, doutorado, pós-graduação, esses cursos mais especializados, são cursos mais caros, cursos em faculdade mesmo, mais complicados, tu pode trabalhar 40 horas por semana. Como é que a pessoa vai trabalhar e estudar? Bom, que bom. Isso aí, pra pessoa, não faz muito sentido, não sei, depende da carga horária de estudos, né? Porém, ela é vantagem se tu for casado, porque aqui sempre o cônjuge tem os mesmos direitos da pessoa principal do visto. Então, por exemplo, se uma pessoa veio fazer um mestrado, o esposo, a esposa vai ter o direito de 40 horas, né? Pode trabalhar full time. Ah, tá. Não é que nem aqui o nosso, né? O estudante ele sempre vai ter 20 horas e o marido ou a esposa vai ter 40 horas sempre. Não. Aqui é os mesmos direitos do estudante e do partner, do cônjuge, né? Bom, e fala um pouquinho qual a tua impressão sobre a Austrália quando tu chegou. É meio difícil de comparar, a gente já tá há tanto tempo fora e tá aqui há tanto tempo que... mas lembra de quando tu chegou, né? Porque... quando eu cheguei, o que eu notei mais é que é bem limpo, é muito organizado e principalmente o respeito que uma pessoa tem com a outra, assim.
no dia a dia, em geral, em qualquer lugar. Isso é o que mais me marcou, assim, no início, pelo que eu lembro. Por exemplo, tu for num mercado, todo mundo vai pedir com licença, vai pedir desculpa, sabe? E isso, no fim, faz uma diferença muito grande no país que a gente mora. E deixa eu te perguntar, será que as pessoas, às vezes, na rua, nas shoppings, se cumprimentam ou não? Em Sydney, que é a primeira cidade que a gente morou em 2013, não tanto, que é uma cidade muito grande, né? Mas, por exemplo, hoje a gente mora em Brisbane. É uma cidade grande também, mas não tão grande. E sim, as pessoas se cumprimentam, os vizinhos, no mercado. É bem comum, assim. As pessoas costumam dizer que Brisbane é uma cidade grande do interior. Porque o costume ainda é o costume de pessoas do interior, mas ela tem cara de cidade grande. Que legal, deve ser. É. E Ricardo? O que eu disse? Ricardo, E como é que é? Caco, pra ti, como tu chegou com o inglês zero, diferente da Eve, né, que já tinha uma boa noção assim, do inglês, quanto tempo que tu levou pra começar mesmo a falar, se expressar em inglês ali, pra conseguir trabalho também? Olha, me expressar em inglês bem até hoje eu não consigo, mas... Ai, que mentira. Mas, olha, eu acho que lá com uns 3 meses eu já conseguia me comunicar, assim, já conseguia perguntar alguma coisa que eu queria, já conseguia escolher alguma coisa que alguém perguntou, mas eu ainda não conseguia dar muita opinião, assim, não falta vocabulário, sabe? Uma coisa legal de comentar e contar pra elas foi como tu conseguiu teu primeiro emprego. Te lembra? É vergonhoso, né? Não é vergonhoso. Agora a gente quer saber. A gente conhecia a Eve, tinha uma colega na Ubra que já estava morando aqui antes da gente. E o marido dela já tinha trabalhado na construção civil aqui, que é uma área bem comum, assim, para estrangeiro. Então, o que aconteceu foi que ele tinha o contato de algumas pessoas, de alguns construtores que ele trabalhou no passado. E ele me deu. Só que eu tinha o problema da barreira do idioma. Eu não tinha como ligar para a pessoa e perguntar, porque eu não sabia fazer isso. Então, o que aconteceu foi que eu pedi para um colega que morava com a gente na mesma casa ligar, falando que era eu. E ele ligou para a pessoa, disse que era o Ricardo, estava procurando um emprego. E o cara aceitou. O cara disse, pode aparecer aqui tal dia, amanhã, não me lembro. Tal dia, tal horário. E beleza, eu cheguei lá. E eu não sabia cumprimentar o cara. Só que, ao mesmo tempo que parece uma grande coisa, sei lá, uma coisa vai irritar a pessoa, sei lá, a Austrália, ela é praticamente só imigrantes. Eles estão acostumados, faz parte do jogo, entendeu? Eles sabem que é um estrangeiro, eles sabem que não fala muito inglês, mas é o que tem, é o comum para eles, então eles estão acostumados, na realidade, entendeu? E eles são bem mais interessados em alguém que tenha vontade de trabalhar do que saiba falar a língua corretamente, né? Então, uma coisa que deu pra aprender naquela época foi que tu não precisa ter o inglês 100% pra tu conseguir te virar aqui, né? Não, tu conseguindo se comunicar o básico, tu entendendo perguntas básicas, assim, tu conseguindo seguir uma instrução, tá bom pra eles já. Tu não precisa contar experiências de vida pra ele não quer saber disso. Só quer saber se tu sabe trabalhar, se tu é bom nisso. É, claro, se tu depois começar a ir para empregos mais especializados, daí começa a pesar mais o inglês. Só que a gente brasileiro tem uma vergonha, vamos dizer assim, de falar mal inglês. A gente acha, vou chegar num país e vou falar tudo errado e o cara não vai entender, o meu sotaque vai ser estranho, vão me julgar, não vão me dar emprego, por exemplo. Mas não é, aqui pelo menos, a nossa experiência na Austrália não é uma realidade. A pessoa que está te contratando, ele só quer saber se tu tem um inglês suficiente para te comunicar, para te conseguir entender o que ele vai te explicar e para te conseguir passar para ele o que tu está precisando. Não interessa se tu tá conjugando um verbo que era para ser tal no passado e tu tá falando presente ou vice-versa. Pra ele ele vai entender igual, entendeu? Ele não dá muita bola, não. Realmente, isso é uma característica muito do brasileiro, né? De ter vergonha de falar e a gente demora mais pra aprender o idioma. A gente tem uma prova viva que é a PEG que tá aqui, né? Ela já vem com essa... né? Não tinha essa questão do Brasil de ter vergonha de falar e aprendeu o português super rápido, né? Isso é uma coisa que vai ajudar muito quem tá aprendendo. Qualquer língua é não ter vergonha, né? Isso aí é uma coisa que tranca muito no início e brasileiro, principalmente, eu não sei exatamente porquê,
mas eu noto que o brasileiro tem muito mais vergonha de se expressar, principalmente em público, coisa assim, em outra língua, né? E o trabalho em si, Caco, como é que funciona aí na Austrália? É mais, o ambiente de trabalho ele é melhor do que o Brasil, ele é pior, ele é como aqui no Canadá, cada um no teu quadrado, cada um faz o teu, ninguém se mete. Eu já tive várias experiências, assim, eu já trabalhei em vários empregos aqui e eu já tive experiências boas e experiências ruins. Eu já trabalhei em lugares que era muito legal, o pessoal conversava, o pessoal era bem interessante, assim, contava da vida, incentivava a falar, tudo. E eu já trabalhei em lugares que era horrível. É como acho qualquer lugar do mundo, depende da pessoa, depende do chefe, principalmente, dos colegas. Não tem um padrão, entendeu? Mas eles não são muito fechados aqui não, porque pelo fato de ser essa pluralidade cultural, né, gente de tudo quanto é canto, é muito comum tu chegar no lugar e a pessoa não te perguntar só teu nome, ela pergunta de onde tu vem? Ah, eu sou de tal lugar. E aí já gera essa amizade, sabe, em qualquer lugar que tu vá. Mas uma coisa é certa, os lugares que são ruins para trabalhar são ruins para brasileiros, para americanos, para australianos, eles não tem diferença por tu ser estrangeiro, entendeu? É um lugar ruim para trabalhar para todo mundo. Eu nunca notei, assim, um preconceito por eu ser brasileiro, entendeu? Uhum. E aí, para trabalhar, ganha por hora, por mês? Como que tá as coisas aí? Em geral, é por hora. Basicamente, tem 3 tipos de contrato aqui. Que é o casual, que ganha por hora e tu ganha as horas que tu trabalha. Tem o part-time, que seria meio turno, que seriam 20 horas por semana. Só que nessas 20 horas por semana, tu já tem alguns direitos que a empresa te dá. Por exemplo, ele já te dá algumas folgas, ele já aceita atestado, tu já vai ter férias, dependendo. E depois tem o full-time, que é parecido com o do Brasil, que é o contratado mesmo. Tu vai trabalhar 38 horas aqui, né? 38 horas semanais. E tu vai ter todos os direitos normal de qualquer trabalhador. E, Ricardo, pra ti, quando tu voltou pro Brasil, qual foi a tua sensação? Mudou alguma coisa pra ti profissionalmente? Em questão acadêmica, se mudou alguma coisa ou se não mudou nada, continuou tudo a mesma coisa? Antes de eu vir para a Austrália, eu trabalhava na área metalúrgica, que era uma coisa que eu não gostava, e já estava vários anos com isso. E a Austrália foi uma oportunidade para reiniciar, assim, para pensar na vida e entender se era realmente aquilo que eu queria e se eu ia seguir nessa área metalúrgica, eu ia partir para outra. E eu já tinha uma paixão que era trabalhar com madeira. Eu já fazia coisas em casa, assim, para família, para mim. E aqui na Austrália eu trabalhei como marceneiro por 9 meses do 1 ano que eu fiquei aqui. E é uma coisa que eu gostei muito. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei continuando nessa área. Tive a minha empresa, tive uma marcenaria e é o que eu faço até hoje. Então, se a pessoa tiver em dúvida, é o que eu gosto, não é, eu acho que é bem válido ir para o exterior para entender um pouco mais de como funciona o mundo, para entender que não é só o Brasil que existe, não é só o nosso mundinho ali, no meu caso era Rio Grande do Sul, no máximo Santa Catarina. Existe muito mais coisa, muito mais opções no mundo que tu pode fazer e tu pode ser feliz. Que bonita essa mensagem, podia acabar o podcast aqui, né? Verdade. Ficou bonito isso aí. Ele foi como trabalhador, pedia ter demissão, mas voltou como empresário. Muito legal. Olha aí. Ó. Que volta, né? Falando assim, parece que foi um salto, mas não foi tão simples. Não foi simples, mas é isso aí mesmo. A mensagem é essa, né? Eu acho que esse período fora é um período que tu consegue ter pra pensar na vida, assim. Porque se tu voltar pro Brasil, tu vai ter aprendido inglês, tu vai conseguir o mesmo emprego que tu tinha antes, provavelmente, ou até melhor. E se tu quiser partir pra outra, tá valendo, entendeu? É muito mais fácil, tu teve esse tempo pra se preparar, entendeu? E tu não fica mais apegado àquilo que a gente geralmente tem no Brasil, né? Que é, se você escolher aquela profissão, é aquela que tu tem que seguir o resto da vida, né? Quando tu mora fora, isso cai por terra. E a gente tá falando de profissões, mas na realidade, quando a gente vem morar no exterior, ele te agrega praticamente em todos os sentidos da tua vida. Tu vai ver que, de repente, o trânsito, que é horrível no Brasil, pode funcionar, que é o caso da Austrália, ou pode ser pior, que é o caso quando a gente morou na Índia, entendeu? E tu consegue ter parâmetro pra ver o que é melhor pra ti.
Não o que tu viu a vida inteira. Por exemplo, o trânsito é o trânsito do Rio Grande do Sul. A vida inteira eu tive isso como sendo o trânsito que existe. É a verdade absoluta. É a verdade absoluta. Quando eu saí a primeira vez, vim pra Austrália e vi que pode ser muito melhor. Um trânsito onde praticamente não tem acidente, as estradas são boas, as pessoas são super educadas umas com as outras. Voltei pro Brasil, o Brasil muito pior. Fui pra Índia, descobri que poderia ser muito pior ainda. Então, tu consegue ter uma visão do mundo muito mais ampla e tu consegue ver exatamente o que tu quer pra tua vida. E entre a Índia e o Rio Grande do Sul teve o meio termo que foi São Paulo, né? O trânsito de São Paulo também, né? E podia ser pior que o Rio Grande do Sul e melhor que da Índia, né? Mas o que a gente pode resumir é que o ato de tu morar fora é um ato de desrotularização. Tu perde todos os rótulos, tu vê que rótulo é pra coisa e não é pra gente. Então, tu vê que não existe uma verdade absoluta. Depende do que cada um quer, o que cada um se encaixa, e poder viajar e poder morar fora te abre os olhos pra conseguir enxergar isso. Então esse foi o nosso quinto podcast com o Caco e a Eve. O Caco falando um pouco da primeira vez que ele esteve na Austrália. Nós temos o apoio da Horizon Selection, Mobilitos, empresas de imigração aqui no Canadá. Quem quiser saber um pouco mais sobre elas, é só acessar o site www.horizonselection.ca. Nossos futuros patrocinadores, que a gente está pedindo aí um patrocínio da Latino Austrália, se estiver ouvindo o podcast. E conselhos do Caco e da Eve. Numa entrevista de emprego por telefone, chame um amigo para falar por você. Fica a dica. Exatamente. Fica a dica. E a última dica deles, bonita, é viaje, saia da sua cidade e despa-se dos seus rótulos. Exatamente. Vale a pena. Até o nosso próximo podcast com esse casal maravilhoso. Vamos falar um pouquinho da Índia. Beijos. Beijo. Beijo, até mais. Beijo, até.